cliente sempre tem razão? Não mais. Quando o cliente sempre tem razão? Quando o que você se propôs a entregar está claro, o perfil do teu cliente é realmente esse e você realmente não entregou. Não há discussão. Pega o teu ego, coloca no bolso e vai entregar o que você se promoveu a entregar, até porque você provavelmente recebeu para tal. Será que o cliente sempre tem razão? Será que nós, empresários, vendedores, ou seja, quem atende cliente, sempre deve usar a métrica que o cliente sempre tem razão? Existe uma estrutura histórica e eu preciso fazer essa contextualização para que a gente entenda de onde saiu essa estrutura e quando ela foi pensada, quando ela foi construída. Essa frase ela foi muito popularizada no começo do século passado, quando ainda não se existia uma concorrência acirrada, quando ainda não se tinha uma relação humana, a venda, o processo de condução da venda, da relação, ela não era algo profissional. Era muito mais baseado em relacionamento interpessoal, era muito mais baseado em relacionamento com a marca e não propriamente dita baseada na relação e na experiência da venda. Eu sempre gosto de fazer a correlação desse tema com o tema software, com o tema sistema. Dentro da construção do visual de um sistema, nós temos o User Experience, né? Que é a forma de como o usuário vai interpretar o layout da coisa, né? O layout, o parâmetro do sistema e como o usuário vai literalmente se comportar como usuário. E como a gente consegue, como desenvolvedor, seja ele venda, porque o vendedor é um desenvolvedor do processo, ou propriamente dito na construção do software, como é que a gente vai entender para onde a gente quer levar o usuário. Se vocês observarem, a correlação entre esses dois temas, ele está sempre na outra parte, no usuário. Porém, existe uma responsabilidade intrínseca que é do condutor dessa ação. Vamos usar um exemplo do varejo brasileiro. Há anos atrás, quando você entrava numa loja, como Casas Bahia, essas lojas como Americanas e de grandes redes, você tinha 1, 2, 3 vendedores de ponta, você tinha os vendedores nas laterais das lojas, você tinha sempre os caixas no final da loja e você tinha ali um 357 para te atender. O que mudou de lá para cá? Mudou a relação de consumo. Eu não sou, por exemplo, o tipo de consumidor e muitos da minha geração não são tipos de consumidores que eles precisam de apoio na compra. O movimento posterior a ser difundido, o movimento de e-commerce, o movimento de showrooming, que é um movimento que vem concomitante com essa mudança de processo de atendimento em grandes lojas de varejo, mais ainda, fez com que os hábitos de consumo se alterassem. Além disso, nós temos um impacto geracional nessa brincadeira, nós temos um impacto literalmente do movimento de showrooming, nós temos também a mudança de forma. Quantas vezes hoje nós vamos na loja, vemos o produto, fazemos a experiência do produto, o UX, né, o User Experience, porém nós vamos para o digital fazer a aquisição, por uma série de fatores. Hoje é muito mais fácil você combinar a entrega num e-commerce do que numa loja física de varejo. Hoje o frete para sair lá da Bahia aqui para o Paraná de um e-commerce, às vezes é mais barato do que você tem numa loja da tua própria cidade quando está falando de uma geladeira, de um móvel mais pesado, com maior volume, enfim. Além de ter mais liberdade, eu acredito que ele está muito atrelado ao movimento de opção. Nós temos muito mais opções, nós temos muito mais oportunidades. Eu vou dar um exemplo prático. Eu troquei meu aparelho celular há poucos dias e eu fiz um movimento vou procurar nas lojas, procurei nos marketplaces, fiz análises de reviews na internet, entendeu? Porém, a aquisição foi feita no canal digital, não foi feita no canal físico. E como que isso tudo se contextualiza no escopo do nosso papo aqui? Será que o cliente sempre tem razão? Sim, o cliente sempre tem razão. Lá em 1910, quando esse termo foi cunhado e ele vem sendo explorado há muitos anos, quando você está falando de uma relação de varejo, quando você está falando de uma relação de atendimento que depende única e exclusivamente da parte que está prestando atendimento. Quando a gente vai para um cenário, por exemplo, de uma venda consultiva, aonde, num cenário hipotético aqui, eu estou te vendendo um implemento agrícola e você, como usuário, utilizou a ferramenta de maneira errada e, por sua vez, me ligou pedindo garantia e eu lhe disse, não tem garantia. Será que o cliente realmente sempre tem razão? Em média, nós, além de todos esses movimentos que eu comentei anteriormente, nós vimos o mercado mudar. As empresas estão cada vez mais elevando seus níveis de gestão. Os negócios estão ficando cada vez mais profissionais e menos pessoais, não deixando de lado a relação pessoal,
pessoal e a sua devida importância. Porém, a tomada de decisão sobre a prestação de serviços ou a venda de um produto não tem sido mais somente alicerçada numa relação pessoal, em uma estrutura de relações interpessoais. Ela está muito mais atrelada numa estrutura de atendimento. Muitas vezes, eu sempre, quando vou falar para times de vendas e montar estruturas de treinamento para time de vendas, eu uso o exemplo do boteco. É muito mais fácil você voltar para um bar, comer uma porção e tomar uma cerveja naquele barzinho de mesa vermelha e cadeira suja, só que você foi bem atendido, do que você voltar naquele bar caro, bem iluminado, que tem um sommelier de vinhos, mas que o atendimento foi péssimo. Você pagou lá R$80 de taxa de serviço e literalmente eles serviram a mesa. Não foi realmente prestado um serviço. Então, na minha opinião, existe uma correlação entre o que você oferta e o que o seu público, o que o seu cliente tem de expectativa e o seu devido perfil. Quando você vende, por exemplo, serviço jurídico, você não pode aplicar a métrica de que o cliente sempre tem razão. Porque se eu sou empresário, contrato um advogado e eu digo para esse advogado que eu não quero mais ter nenhum problema trabalhista e no primeiro trabalhista que tem eu cobro o advogado, poxa, mas o serviço que ele está oferecendo não é a prevenção, nesse caso específico. O serviço que ele está prestando é de forma corretiva. Então, eu como consumidor não sei o que estou contratando e o prestador de serviço na outra ponta nem sempre é muito claro no serviço que oferece. Minha visão, de maneira prática, quando que o cliente sempre tem razão? Quando está claro que você está falando realmente com quem é teu público, quando está claro, quando você consegue visualizar que o processo, que o momento em que o teu cliente está, ele realmente está certo. Eu fui fazer a manutenção da minha geladeira, trocar o motor da minha geladeira, e o motor da minha geladeira queimou com uma semana de uso. Pô, realmente o cliente tem razão, porque existe uma premissa. Hoje é muito mais fácil se respeitar premissas, uma vez que nós temos uma estrutura jurídica mais clara, nós temos meios de comunicação para formalização mais claros. É muito mais fácil hoje eu fechar um contrato com qualquer que seja o produto ou serviço e eu receber a documentação necessária para ler, para me inteirar e para poder ser responsabilizado depois como consumidor. Quando dá certo? Quando as relações são mais claras. Quando o seu produto ou serviço ele tem um objetivo claro. Quando você tem uma relação inversamente proporcional a essa, fica mais complexo de você fazer esse molho engrossar. Por exemplo, o trabalho da Beta. O trabalho da Beta, nós atuamos em várias áreas. Porém, nós temos algumas premissas. O trabalho da Beta, ele baseia-se em atendimentos presenciais, online, e que eu preciso de uma peça, 2, 3, 5, dependendo do tamanho do problema, proporção, complexidade, nível da equipe. Enfim, existem diversos parâmetros dentro dessa relação comercial /jurídica /de relacionamento que impedem a execução do meu trabalho e ou mudam a forma como o meu trabalho é percebido na ponta. Então, quando funciona? Quando as relações são claras. Quando não funciona? Quando você é alfaiate. Quando o seu produto ou serviço ele é alfaiate. Quando o seu produto ou serviço ele caminha para uma alfaiataria, o cliente nem sempre tem razão. Por exemplo, você presta um serviço de consultoria tributária. Se o seu cliente fosse um tributarista, ele contrataria um serviço de consultoria tributária? Não. Então ele não sabe muito bem o que ele quer. Ele não sabe muito bem quais são todas as nuances desse processo. É tua responsabilidade informar quais são os teus entregáveis, né, como serviço ou propriamente dito como produto. E se o teu cliente, em algum momento, chega para você e te diz, poxa, eu acho que isso aqui não tá legal, eu acho que... Sob qual parâmetro? Se o meu trabalho ele é proporcionalmente variável quanto ao cenário que encontrei, pegando esse mesmo gancho da consultoria tributária, eu posso fazer uma consultoria tributária para você, dizendo para você qual é o melhor cenário tributário, ou eu posso fazer uma consultoria tributária para você, além de te dizer qual é o melhor cenário tributário, mostrar para você que aqui ainda você tem outras oportunidades, mostrando para que nesse ponto aqui você poderia ter agido de uma maneira diferente, o seu atual reflexo seria isso, e para resolver agora custa tanto e você teria de fazer tal coisa. Olha, o produto é consultoria tributária. Os entregáveis dentro desse produto são diferentes. E não obstante disso, a maneira como se comunica isso também é. De maneira geral, quando o cliente não tem razão, né? Quando o cliente nem sempre tem razão, na minha visão. Quando os seus produtos, os serviços, eles são mais específicos, eles são mais alfaiates. Até um bom exemplo que se usa muito nesse sentido é você dá a mão
e o cara pede o braço. Você dá o braço, o cara pede o corpo inteiro. O que é muito comum nas relações comerciais, nas relações jurídicas. É muito comum, principalmente para prestadores de serviço. Isso acontece muito na beta. Eu vou te ajudar lá no financeiro. O projeto foi setado para nós trabalharmos única e exclusivamente o teu financeiro. E no meio do caminho, a gente sabe que financeiro, comercial, logística, produção, processo, gente, não caminha sozinho. Porém, quando nós desenhamos o processo, nós precificamos o processo, nós pensamos na tua estrutura, avaliamos a tua estrutura e, conjuntamente com o empresário, definimos que o trabalho seria aqui. No momento oportuno, ao decorrer do trabalho, se eu entendo que o teu comercial não está fazendo, esta não execução do comercial, por exemplo, vai impactar no meu resultado pessoal e eu sou cobrado por tal, o cliente não tem razão. Minha obrigação contratual, moral, enfim, de user experience é dizer: o fulano de tal, você não vai entregar o resultado aqui por causa desse fator externo. Porém, eu não posso ser responsabilizado por tal atitude ou por tal não resultado única e exclusivamente. Então, quando o cliente nem sempre tem razão? Quando o teu produto ele depende desse molho mais grosso, desse caldo. Tá? Esse é o primeiro ponto, quando o cliente não tem razão. O segundo grande ponto de quando o cliente não tem razão é a maneira como isso se expõe, a maneira como isso está colocado à mesa. Nem sempre, ou quase nunca, são conversas simples, porque tudo baseia-se de um ponto de vista. Eu estou vendo uma câmera aqui na minha frente, mas eu estou vendo um pedaço dela, o meu filmmaker que está atrás está vendo uma outra parte, porém nós dois estamos vendo uma câmera. Ou seja, o objeto câmera ele está sendo visto por dois pontos de vista. E como é que você consegue colocar para um cliente, para um prospecto, enfim, seja para um próprio colega de trabalho, a tua estrutura ali de você está errado e não entender o que está errado. A força, a veemência e a correlação entre o objetivo inicial, o acompanhamento dentro desse objetivo inicial, o monitoramento, o quão próximo você está desse teu prospecto, você consegue trazer isso para perto. Olha, João, você está me cobrando aqui de fator X do item tal, porém esse item, eu já venho te avisando um mês, 45 dias, 60 dias, que isso aqui não vai acontecer por isso. Além de te avisar, fiz mais do que deveria e lhe dizer como resolver. Você não agiu e agora está me cobrando. Então, quando você precisa provar teu ponto, no tema o cliente nem sempre tem razão, não é só discordar, mas você precisa discordar com embasamento e veemência. E da sua ótica você está entregando, porém o resultado não é o resultado que ele esperava, é outro. E essa discussão entre quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, ela é resolvida quando se tem clareza no objeto, quando se tem comunicação constante, proximidade constante e quando a outra parte realmente está disposta a entender. Não é nada novo, tanto no meu trabalho quanto em qualquer outro negócio. Às vezes o cliente simplesmente não acorda e não concorda e aí você precisa ser mais forte ainda. Olha, você me pagou 20 mil reais, eu não vou te entregar uma Ferrari, eu vou te entregar um Fusca. Um Fusca custa, esse Fusca aqui, turbinado, com lá, vai custar os 20 mil. Você quer a Ferrari? Pague pela Ferrari. É muito comum também nas relações humanas aquela regra de não, eu só tenho que ganhar em negociações. Aí cabe um pouco de experiência, cabe um pouco de, como diz um grande professor comercial meu, um pouco de malemolência no trato com o cliente. A negociação, que não é nada distante disso, né? A negociação entre pontos de vista, ela parte de uma sessão, parte de cada lado, porém com um objetivo em comum. Eu acredito que, para finalizar esse papo com vocês e para contextualizar de maneira resumida, o cliente sempre tem razão? Não mais. Quando o cliente sempre tem razão? Quando o que você se propôs a entregar está claro, o perfil do teu cliente é realmente esse e você realmente não entregou. Não há discussão. Pega o teu ego, coloca no bolso e vai entregar o que você se promoveu a entregar, até porque você recebeu, provavelmente recebeu para tal. Quando o cliente não tem razão, além de você depender de uma estrutura mais subjetiva, quando o seu produto ou serviço ele for mais subjetivo ou depender de vários outros fatores, contratei um arquiteto e a minha casa saiu torta. Sim, mas eu desenhei o projeto reto, o mestre de obra que botou o tijolo torto. Compreende? Será que estava na minha responsabilidade acompanhar esse processo? Então, uma estrutura mais subjetiva demanda um monitoramento, um acompanhamento um pouco mais próximo. E, além desse acompanhamento, obviamente, a veemência, o controle, a comunicação. Na minha visão, tudo parte de dois princípios. Empatia, você precisa entender o outro ponto de vista, você precisa conseguir visualizar pelo prisma do teu reclamante e segundo, saber até onde você quer caminhar. É muito comum em muitos dos negócios que atendemos
as empresas partirem do pressuposto de não, meu cliente sempre tem razão em jogar rios de dinheiro fora. Não, desculpa, eu sou um prestador de serviço, eu não sou um cordeiro. Eu lhe presto serviço, eu estou vendendo um produto, dizendo isso como já ouvi muitos dos casos dos clientes, depois de 10 anos de trajetória, a gente pega vários casos desses. Não, eu te vendi esse produto, esse serviço, você usou errado e agora eu vou ter que investir tempo, dinheiro e ainda ficar ouvindo reclamações a esmo e demasiadas sobre um tema que já era voto vencido. Era tua responsabilidade me entregar. Se isso não foi documentado, se isso não foi feito da maneira correta, você literalmente vai ter que assumir a conta porque o seu time em algum momento errou. Eu espero que realmente tenha feito sentido para vocês compartilhar um pouco do que conheço nesse sentido. E se para o teu negócio faz sentido esse tipo de conteúdo, compartilha com o teu time, curte, envia para o empresário que é o teu colega, para o gestor que é o teu colega, que tem sofrido muito com reclamações de clientes e nem sempre os clientes têm razão. Na minha visão profissional, o cliente tem razão quando você internamente sabe que não está entregando o que deve.